Hoje, no Globo Repórter. Formação do relevo brasileiro. Quais são os fenômenos envolvidos nesse processo? Qual o período das transformações? Quais os aspectos e classificações? É o que vamos descobrir agora no Globo Repórter. Bom dia! No programa de hoje, vamos viajar pelas diversas formas do Brasil. Uma terra de antiga formação geológica que nos revela o quão surpreendente e enigmática é a história da formação do nosso planeta. Serras, planaltos, planícies, depressões, chapadas. Vamos descobrir como o nosso território foi moldado e como são classificadas suas diversas formas. Brasil. Nossas terras datam de um período muito distante. De um modo geral, nosso território é constituído de estruturas geológicas muito antigas, apresentando também bacias de sedimentação recente. Grande parte das rochas e estruturas do relevo brasileiro são anteriores à atual configuração do continente sul-americano. Como foi o processo de formação do nosso relevo? A formação do relevo brasileiro decorre da ação de diversos elementos, como a estrutura geológica do território, os agentes internos, o tectonismo e o vulcanismo, e os agentes externos, as águas correntes e o intemperismo. O relevo do Brasil tem formação muito antiga e resulta principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, por exemplo, foi provocada pela mudança constante de climas úmidos, quentes, semiáridos e áridos. O território brasileiro pode ser dividido em grandes unidades e classificado a partir de diversos critérios. Uma das primeiras classificações do relevo brasileiro identificou 8 unidades e foi elaborada na década de 1940 pelo geógrafo Haroldo de Azevedo. No ano de 1958, essa classificação tradicional foi substituída pela tipologia do geógrafo Aziz Absaber, que acrescentou 2 novas unidades de relevo. Uma das classificações mais atuais é do ano de 1995, de autoria do geógrafo e pesquisador Jurandir Hoff, do Departamento de Geografia da USP. Jurandir, além de imagens aéreas, também utilizou os processos geomorfológicos para elaborar sua classificação, destacando 3 formas principais de relevo: planaltos, planícies e depressões. Segundo essa classificação, planalto é uma superfície irregular, com altitude acima de 300 metros e produto de erosão. Planície é uma área plana, formada pelo acúmulo recente de sedimentos. Por fim, depressão é uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, mais plana que o planalto, e formação por processo de erosão. Entre as principais características do nosso relevo, destaca-se o predomínio das formações sedimentares recentes, que ocupam 64% da superfície. Tais formações se sobrepõem aos terrenos pré-cambrianos, mais antigos, que formam o embasamento de nosso relevo, de origem cristalina e que afloram em 36% do território. Como reflexo dessa estrutura geológica de base sedimentar, a altimetria do relevo brasileiro vai caracterizar-se pelo predomínio das baixas e médias altitudes. A cada região, relevos diferentes.
Vamos agora embarcar numa viagem que nos levará para ver de perto as diversas formas pelas quais o território do Brasil se molda. No Brasil, há planaltos cristalinos, com rochas magmáticas e metamórficas, e sedimentares. Ao planalto guiano correspondem parcialmente os planaltos residuais norte-amazônicos, cuja região serrana apresenta uma crista quase contínua de serras, entre as quais a de Imeri, onde estão os pontos mais altos do relevo brasileiro. O Pico da Neblina é o mais elevado do Brasil, com 2.993 metros de altitude, e o segundo mais elevado é o de 31 de março. No sertão do Nordeste, há relevos residuais chamados de Inselbergs, ou montanhas-ilhas, originários de erosão diferencial das rochas que se as constituem, como, por exemplo, as chapadas do Araripe e do Apodi. Outros exemplos famosos de Inselberg é o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Sob o ponto de vista de influência da estrutura geológica nas formas de relevo, na região centro-oeste e no meio norte do Brasil, surgem as chapadas com seus topos horizontais e declividade acentuada nas bordas. As chapadas do centro-oeste, como a dos Parecis e dos Guimarães, são divisores de águas entre as bacias amazônica, latina, do Rio São Francisco e do Tocantins. No Nordeste Oriental, a Depressão Sertaneja e do Rio São Francisco sofreram transgressão marinha, o que contribuiu para a presença de fósseis de répteis gigantescos na Chapada do Araripe e em jazidas de salgema, floreto de sódio encontrado no subsolo também. Entre o Planalto Arenito-Basáltico e o Planalto Vulcânico, há uma linha de cuestas, relevo simétrico, produto de erosão diferencial sobre camadas de rochas de resistências diferentes aos agentes externos do relevo. As cuestas apresentam uma encosta íngreme de um lado, frente de cuesta, e outra levemente inclinada. Esta escarpa levemente inclinada é constituída de rochas magmáticas metamórficas mais resistentes à erosão. Por outro lado, a frente de cuesta é formada de terrenos menos resistentes. As planícies podem ser continentais e litorâneas. As planícies continentais resultam de acumulação fluvial, daí o nome de planícies aluvionais ou de inundação, como, por exemplo, a do Pantanal e as várzeas amazônicas. Nestas últimas ocorrem as matas de igapó, sempre inundadas, e de várzeas, só inundadas nas cheias. Os solos aluvionais permitem os cultivos de vários produtos nesta área. A outra parte da floresta amazônica é a mata de terra firme, nunca inundada, situada nos baixos planaltos e depressões da Amazônia. A planície costeira é interrompida no sudeste e sul do Brasil pelas escarpas da Serra do Mar, formando costas altas denominadas de falésias ou costões em terrenos cristalinos, como, por exemplo, o costão do Vitijal, junto à praia do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, e a falésia de Torres, no litoral gaúcho. Os ambientes litorâneos são, em geral, áreas relativamente estáveis, pois nelas estão em curso processos constantes, acelerados e intensos de sedimentação e erosão, podendo, por isso, ser facilmente desequilibrados pela ação humana. As planícies litorâneas sofrem dupla sedimentação, ora da erosão dos planeuros na área continental, ora da ação das ondas e das correntes marítimas em litoral baixo, formando praias, restingas, dunas e manguezais. Classificar os relevos de um país tão extenso e diverso não deve ser uma tarefa fácil.
Mas, por essa viagem, podemos ver o quanto essa complexidade de formas influencia nas diversidades climáticas e de vegetação. E claro, quão belo é o Brasil por sua pluralidade de formas, cores, que o fazem ser uma verdadeira obra de arte natural. Nos vemos na recuperação de geografia. Até lá!